Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa mudança que, olha, revolucionou a forma como a saúde das gengivas é entendida. Vamos desvendar a classificação de doenças periodontais de 2018, que é basicamente uma maneira totalmente nova e muito mais clara de enxergar a saúde da boca. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? Por muito tempo, essa linha que separa uma coisa da outra parecia um pouco borrada. Mas e se existisse um mapa? Um guia claro para a gente poder navegar nessa questão. E ficou mesmo. A nova classificação de 2018 deu pra gente exatamente isso, um mapa super detalhado da saúde bucal. É uma ferramenta que trouxe uma clareza incrível, tanto para os profissionais quanto para os pacientes no mundo todo. Bom, vamos dar uma olhada no nosso roteiro de hoje. A gente vai começar entendendo por que esse mapa novo era tão necessário. Depois, vamos definir o que é de fato ter saúde bucal. Em seguida, vamos ver os primeiros sinais de alerta. Aí a gente mergulha de cabeça na grande inovação, que são os estágios e os graus da doença. E para fechar, vamos conectar tudo isso com a nossa saúde geral. Então, a classificação que existia antes, lá de 1999, já não estava mais dando conta do recado, sabe? A ciência avançou muito e era fundamental ter uma atualização que trouxesse décadas de novas pesquisas para o jogo. Isso acabou levando a uma colaboração global para criar um padrão totalmente novo. E isso aqui é muito importante. Esse novo mapa não foi criado por um grupinho, não. Foi um esforço gigantesco das maiores autoridades mundiais no assunto. A ideia era criar uma linguagem universal, sabe? Para que todo mundo falasse a mesma língua na hora de diagnosticar e cuidar dos pacientes. Certo. Antes de falar de doença, a gente precisa saber com todas as letras como é a saúde. E a nova classificação começa justamente por aí. Ela define uma linha de base bem clara. E aqui a gente já vê um grande avanço. A classificação separa muito bem as coisas. De um lado, a saúde ao redor dos dentes naturais, que é a saúde periodontal. Do outro, a saúde ao redor dos implantes, a periimplantar. São dois mundos diferentes, que precisam de critérios diferentes, e esse novo mapa dá uma atenção especial para cada um deles. Então, o que define essa tal de saúde clínica? Basicamente, são estes os marcadores. Profundidades de sondagem bem baixinhas, de até 3 milímetros, nenhuma perda de osso que apareça no raio-x e o ponto principal, que é o sangramento mínimo, ou seja, sangrar em menos de 10% dos locais examinados. Esse número é hoje uma métrica crucial para saber se a gengiva está saudável. Ok, saindo do estado de saúde, a gente entra na primeira fase da doença. A boa notícia? Nesse ponto, o estrago ainda pode ser totalmente revertido se o tratamento for feito direitinho. É uma janela de oportunidade que não pode ser perdida. E esse primeiro sinal de alerta tem nome: gengivite. É basicamente uma inflamação que acontece por causa do acúmulo de biofilme, de placa bacteriana, e a palavra mais importante aqui, sem dúvida, é reversível. Com a higiene bucal correta e o cuidado profissional, a gengiva pode voltar a ser 100% saudável. Agora, aqui a história muda completamente. A periodontite não é só uma inflamaçãozinha. É uma doença que, de fato, destrói o osso e as fibras que seguram os dentes no lugar. E a palavra-chave aqui é irreversível. Uma vez que o osso de suporte se foi, ele não volta. É a virada de chave de um problema que tinha conserto para um dano permanente. Bom, chegamos no coração da nova classificação. Se ela é um mapa, o conceito de estágio e grau é a legenda super detalhada que permite ler o terreno com uma precisão incrível. Essa, sem dúvida, é a maior mudança, porque ela possibilita um diagnóstico muito mais preciso, muito mais personalizado da periodontite. Essa frase resume tudo de um jeito brilhante. Pensa assim: o estágio é uma fotografia. Clique é o retrato do dano que existe hoje, mostrando o quão severa a doença está. O grau, por outro lado, o grau é tipo a previsão do tempo. Ele tenta estimar o quão rápida a doença tem chance de avançar no futuro. Os estágios, então, medem a gravidade e a complexidade da doença no momento. Eles vão do estágio 1, que é uma periodontite mais leve, bem no comecinho, até o estágio 4, que já descreve um quadro gravíssimo, com o risco real de perder todos os dentes e que vai exigir um tratamento bem mais complexo. Já o grau, ele nos dá uma ideia do ritmo da doença. O ponto de partida é sempre o grau B, de progressão moderada. A partir daí, o profissional vai buscar evidências para confirmar se o caso é de grau A, com uma progressão bem lenta, ou, o que é mais preocupante, grau C, de progressão rápida, que indica um risco muito maior.
Este quadro junta tudo. O estágio descreve o dano que já existe, medido em milímetros de perda. O grau tenta prever o futuro usando uma razão bem inteligente. A porcentagem de osso perdida dividida pela idade da pessoa. Se o resultado for alto, significa que a doença está avançando rápido demais para aquela idade. E mais, fatores de risco como fumo e diabetes podem piorar o grau, acendendo um alerta ainda maior. E agora, para fechar, a nossa visão se expande, porque a nova classificação reconhece algo fundamental. A saúde da boca não vive numa ilha. Ela está profundamente ligada à saúde do corpo inteiro. E isso quer dizer que um monte de coisas, além da placa bacteriana, podem afetar as gengivas. Isso muda tudo na hora de entender e tratar a doença. E essa lista mostra isso perfeitamente. A gente vê como doenças sistêmicas, tipo um diabetes que não está bem controlado, podem acelerar a destruição periodontal. Ou como problemas genéticos raros e até mesmo a falta de nutrientes podem dar seus primeiros sinais justamente na boca. A classificação é super completa e reconhece essa via de mão dupla entre a saúde bucal e a geral. Esse exemplo é fantástico. O escorbuto, aquela doença famosa dos piratas, causada pela falta de vitamina C, causa sintomas horríveis na gengiva. E a classificação tem uma categoria só para isso, deixando bem claro que nem todo problema na gengiva é culpa da falta de escovação. A nutrição e a saúde do corpo têm um papel direto nisso. E assim a gente completa o percurso. Esse mapa novo, claro, serve para os profissionais navegarem pela doença com mais segurança, mas ele também serve como um grande sinal de alerta. A saúde da gengiva, no fim das contas, é um espelho da saúde geral. Fica a reflexão, né? Sabendo que a boca pode revelar tanta coisa sobre o resto do corpo, como essa informação pode mudar o jeito de cada um cuidar da própria saúde como um todo.